Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. A paz de Cristo, amor de Maria, meus irmãos. Que alegria estarmos juntos hoje para falar de um assunto tão esperado, tão importante, que vai te ajudar tanto na sua caminhada espiritual. Eu sou o irmão Luiz Maria, de Jesus Crucificado, do Instituto Hesed, e com muita alegria hoje nós vamos falar dessa poderosíssima arma de salvação que foi usada sempre em toda a história da humanidade, não somente pela igreja, não somente pelos judeus, mas toda a humanidade sabe que essa arma é uma arma de purificação, de libertação das paixões, de encontrar a paz interior. Nós estamos falando da poderosa arma do jejum. Sem ela, nós não conseguimos vencer as batalhas. Você vai já entender, não sou eu que estou falando isso não. O jejum é necessário para o seu crescimento espiritual. Mas e quem está doente? E quem é criança? E quem é idoso? Calma, são muitas perguntas, a gente vai já chegar lá. Antes, nós vamos rezar. Vamos pedir ao Senhor que venha nos iluminar com o seu Espírito Santo. Nós que somos do Exército de São Miguel, você não é ainda? Está chegando agora, seja bem-vindo. Se inscreve no nosso canal, faz parte dessa família que reza por você, que reza pela sua família também. Somos uma família de oração. Ao se inscrever no nosso canal, você vai ter uma missa celebrada nas suas intenções no dia de hoje, né? E além de se inscrever, ativa o sininho, aperta o sininho e depois coloca 2 tracinhos assim para você receber todas as notificações, as graças que Deus tem reservada para você, né? E agora vamos rezar a São Miguel, o patrono, o príncipe do nosso exército, para que ele venha visitar a cada um agora. Que São Miguel Arcanjo, estamos num combate espiritual. Falar de jejum é uma batalha que incomoda muito o inimigo. Ele não quer que essa graça chegue na sua vida. Por isso nós rezamos agora São Miguel, com a Santa Cruz de Nosso Senhor, pedindo que pela espada da Palavra de Deus, São Miguel quebre toda maldição na sua vida, afaste toda obra do inimigo que tente atrapalhar a sua união com Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E hoje nós vamos pedir o auxílio da Rainha da Paz, para aprendermos a ter essa paz no coração, que é também fruto do jejum. Nós já falamos para você sobre as aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, que estão ainda acontecendo, por isso não tem aprovação definitiva, porque ainda estão acontecendo. O Papa João Paulo II amava e recomendava e dizia: vá a Medjugorje, jejue, reze. O mundo está encontrando de novo o sentido, rezando e jejuando quando chegam em Medjugorje. Ele disse isso a um bispo. E diz: autorizem tudo o que diz respeito a Medjugorje, mesmo que não tenha sido aprovado ainda. Ele deu essa bênção. Ele, claro, numa opinião pessoal dele, dar a bênção ele pode dar, mesmo que não tenha aprovação definitiva ainda, né? Enfim, você vê que Nossa Senhora, a Rainha da Paz, você vê que essa veste dela é um pouco diferente das outras. Não é branca, não é azul, mas ela parece com a veste cinza. O cinza que tem um simbolismo da penitência. No Antigo Testamento, quando faziam a penitência, se vestiam de saco e se cobriam de cinza, como um sinal exterior de um desejo do coração de se arrepender, de rasgar não a veste, mas o coração, de mudar de vida, de deixar o pecado. Por isso Nossa Senhora aparece com esse simbolismo. É um cinza bem clarinho, quase azul, mas é o cinza da penitência. E Nossa Senhora vem nos lembrar algo muito importante. Ela vai dizer: o jejum foi esquecido dentro da igreja. No último quarto século, como é que ela diz? No último quarto do século, né? Nos últimos 15 anos, Nossa Senhora vai dizer que esse jejum foi esquecido dentro da igreja. O Papa João Paulo II vai confirmar isso.
e vai confirmar a palavra de um grande santo, padre da igreja, um grande santo doutor da igreja, São Pedro Crisólogo, que vai dizer que se não existir o jejum, a oração e a esmola vão perder a força, vão perder o sentido. O Papa João Paulo II vai dizer: os nossos irmãos estão jejuando mais do que nós. Os ortodoxos, os judeus, até os islâmicos. Os islâmicos fazem um jejum o dia inteiro até o pôr do sol. E durante esse dia nem água eles tomam. Né? Não, o Papa João Paulo II diz: não é que nós estamos disputando quem faz mais jejum, mas é um questionamento. Será que não estamos perdendo uma força espiritual? Não estamos ficando enfraquecidos por ter deixado o jejum dessa forma? Ele vai dizer: hoje a igreja só coloca 2 dias de obrigação para o jejum. Dos 5 mandamentos da igreja, o 4º mandamento diz para observar o jejum próprio. E esse jejum só são 2 dias na semana. Vamos já explicar para você. Nossa Senhora vem aparecer dizendo: meus filhos, eu digo com minhas palavras, traduzindo o que ela tem dito nesses anos todos, nesses 40 anos de aparição. Meus filhos, não fiquem só com o mínimo, não. Não façam só o necessário. É como um aluno que, para passar de ano, tira raspando aquela média. Esse não é um bom aluno. Não fiquem com o mínimo, não. A igreja diz que o mínimo é outro mandamento da igreja. O mínimo é você confessar só uma vez por ano. Isso é obrigatório. Se você ficar mais de um ano sem confessar, não pode comungar, né? Isso é o mínimo. Mas a igreja diz, está no catecismo, que recomenda que se confesse com frequência. Em Medjugorje ela pede pelo menos todo mês. O Padre Gobi diz, se possível, toda semana. Nossa Senhora diz ao Padre Gobi. Então não fique com o mínimo. O mínimo a igreja diz que você deve comungar como obrigação, pelo menos no dia da Páscoa. E você vai comungar só no dia da Páscoa? Se todo domingo você tem a obrigação de ir para a missa, não vamos ser medíocres. Nossa Senhora apareceu, como disse João Paulo II, para nos tirar desse mínimo, para nos tirar dessa fraqueza e nos tornar fortes. Quando jejuamos e oramos e fazemos caridade, nossa alma fica forte. Nossa alma fica, não digo imune, mas ela fica muito mais forte contra os ataques de Satanás. Somos uma alma fortalecida quando oramos e jejuamos. E porque o jejum foi esquecido, a igreja está enfraquecida, está mole. Não a igreja, mas os filhos da igreja, como diz João Paulo II. Então, como eu disse, o jejum não é só de tradição cristã. Já é algo reconhecido por toda a humanidade como algo que traz libertação, paz interior. E ele é muito poderoso quando é feito com amor, com humildade, com obediência, unido às virtudes cristãs. E eu queria pedir agora que você anotasse essa passagem bíblica, que vai marcar a sua vida, porque marcou a minha vida. Judite 4, versículo 12. Que passagem especial. Infelizmente, nem todas as Bíblias aparece essa passagem. Na Bíblia Ave Maria, é certo que você encontre. Em outras Bíblias você não vai ler desse jeito. Em algumas, que são a tradução de São Jerônimo, literal, da Vulgata, tem dessa forma. O que é que está escrito nessa passagem? Depois que eu falar, eu vou pedir que você pause esse vídeo e escreva aqui no comentário como uma proclamação. Olha aqui. Estais certos de que o Senhor vos ouvirá se perseverar jejuando e orando em sua presença. É uma promessa de Deus. É uma certeza. Se 3 condições: você perseverar, você jejuar e você rezar. Se você fizer essas 3 coisas, é certeza que Deus está te ouvindo, está te abençoando, está cuidando das suas necessidades. Eu vou ler mais uma vez e vou pedir para a irmã deixar aqui essa passagem para você registrar. Deixar aqui no comentário, proclamar isso para a sua vida. Estais certos de que o Senhor vos ouvirá se perseverar de jejuando e orando em sua presença. Proclama isso para a sua vida. Escreva assim: eu estou certo que o Senhor me ouvirá se eu perseverar jejuando e orando em sua presença. Que promessa maravilhosa, meus irmãos. Deus não separa oração e jejum. Estão juntas. Se
jejuar e orar. As duas coisas juntas. E Nossa Senhora vai dizer que essas duas coisas juntas, somente elas podem salvar a humanidade. Nossa Senhora vai dizer assim, somente... Não, eu vou ler toda a mensagem. Queridos filhos, hoje convido a renovar a oração e o jejum com mais entusiasmo, até que a oração se torne alegria para vocês. Filhinhos, quem reza não tem medo do futuro, e quem jejua não tem medo do mal. Eu repito-lhes ainda uma vez, somente com a oração e o jejum podem-se parar as guerras. Nossa Senhora, essa mensagem é de 2001, mas Nossa Senhora nas mensagens antigas diz que vocês podem até suspender as leis da natureza. Quer dizer, castigos de ciclones, terremotos, coisas terríveis e guerras podem ser suspensas pelo jejum acompanhado da oração. Que poder o Espírito Santo colocou na sua oração. Que poder Deus deu para os filhos de Deus, se esses souberem tomar posse desse poder. E ela diz, somente com oração e jejum pode-se parar as guerras. Nossa Senhora vai mais longe, não somente as guerras de fora. Ela diz, as guerras da sua incredulidade, do seu medo do futuro. Ela vai dizer que está com você e através do jejum e da oração você vai vencer o medo. Quer guerra pior do que essa? Uma guerra dentro do coração, da mente? Quantos numa ansiedade, num medo do futuro? E que guerra pior que a incredulidade? O diabo tentando tirar a fé da sua mente e do seu coração? Pelo jejum e pela oração, esses ataques, essas flechas do diabo cairão por terra. Em nome de Jesus. E Nossa Senhora vai dizer ainda mais coisa. Através do jejum e da oração pode-se parar a guerra e suspender as leis da natureza. Eu lembro quando eu ouço isso, do testemunho do Padre Pio, um homem que jejuava, um homem que rezava muitos rosários. E quando na guerra tentaram atingir as cidades vizinhas, foram atingidas. Quando tentavam atingir a cidade dele, os pilotos viam um frade dizendo que não, e não conseguiam jogar a bomba. Até o general deles foi fazer o teste e viu que aquele milagre aconteceu. E depois foi encontrar com aquele frade famoso que diziam, aquele santo que morava ali naquela cidade. E o São Frei Pio disse, ei, quase você mata nós todos, hein? O homem se ajoelha, era protestante e se converte. A cidade de San Giovanni foi protegida porque um homem, com seu grupo de oração, rezava e jejuava. Em Medjugorje, Nossa Senhora disse, eu quero proteger esse lugar, fazer daqui um oásis de paz no meio dessa guerra. Quando ela apareceu em 81, não tinha guerra nenhuma. E ela disse, rezem pela paz, rezem para afastar a guerra. No mesmo ano, no mesmo dia, 10 anos depois, estourou a Grande Guerra dos Balcãs. E ali, tudo estourando ao redor, em Medjugorje se conservou a paz. Alguém tentou jogar bomba ali e não conseguiam jogar, a nuvem atrapalhava. E quando uma pessoa conseguiu jogar 5 bombas, essas bombas todas caíram, 4 delas caíram e não explodiram, somente a quinta. E essa quinta caiu, matou somente alguns animais, uma galinha, uma vaca e um cachorro, se eu não me engano. E feriu algumas pessoas um pouquinho ali que estavam próximas, mas nada mais do que isso. E Nossa Senhora disse, porque o grupo de oração e a cidade rezou e jejuou. Porque atenderam o meu pedido, eu pude proteger essa cidade. Imagina o poder que tem esse exército de São Miguel, todos juntos, jejuando pelo Brasil, jejuando pelos pecadores, pelos governantes, pelos nossos sacerdotes, bispos. Muito mais do que briga, do que guerra, do que força humana, força de músculos, tem força da nossa oração, meus irmãos. São Paulo vai dizer em 2 Coríntios 10, nossa oração é poderosa para derrubar fortalezas do inimigo. São poderosas em Deus, não são armas carnais. E Nossa Senhora está convidando para usar esse poder para parar até mesmo as guerras. Ela apareceu na África, em Quiberro, dizendo que se jejuassem e rezassem o rosário, o mal seria afastado. Mas se não, aconteceria algo terrível. E ela mostrou a cena de toda a chacina, carnificina, o genocídio que aconteceu.
E ela disse que se tivessem atendido, jejuado e rezado, aquilo tinha sido afastado. Hoje Nossa Senhora repete para a gente. Ela não quer chorar novamente, vendo seus filhos sofrerem tanto de um mal que pode ser afastado, se nós obedecermos à Mãe do Céu. E olha aqui, meus irmãos, essa palavra forte que Deus quer nos falar hoje, através de João Paulo II, de Nossa Senhora e de São Pedro Crisólogo. 3. Primeiro, Nossa Senhora vai dizer: o jejum foi esquecido dentro da Igreja Católica durante o último quarto do século. Ela disse isso em maio de 84. João Paulo II, em fevereiro de 94, vai dizer que o jejum foi esquecido também. Aquela palavra que eu estava explicando para você. Que precisamos voltar à prática mais fervorosa do jejum. E São Pedro Crisólogo, eu vou deixar aqui na descrição não cabe, eu vou deixar lá no Telegram para você todo o texto de João Paulo II e todo o texto de São Pedro Crisólogo. São Pedro Crisólogo vai dizer que os meios que Deus escolheu para fazermos penitência são esses 3: a oração, a esmola e o jejum. E olha o que ele diz aqui, olha que palavra forte. Há 3 coisas, meus irmãos, 3 coisas que mantêm a fé, que sustentam a sua fé. E o que são? A esmola, a oração e o jejum. Elas dão firmeza, elas dão perseverança na sua caminhada. E vai dizer, ninguém queira separar essas 3 coisas, porque são inseparáveis. Quem pratica somente uma delas, ou não pratica todas as 3 simultaneamente, é como se não fizesse nada. É grande o texto dele, muito bonito, vale a pena você ler. Vou deixar lá no Telegram. E também o texto de João Paulo II, chamando novamente para fazermos o jejum, dizendo que a igreja está enfraquecida porque não temos jejuado como deveríamos, né? E São Pedro Crisólogo vai dizer que não adianta nada. Se você reza pedindo a Deus que te ajude, mas você não dá esmola para o pobre que te pede ajuda, Deus não vai te atender. Se você jejua e não dá aquele alimento que você se privou para uma pessoa necessitada, de nada vale o seu jejum, se não tem a caridade. E se você dá esmola, o Papa João Paulo II vai dizer isso, você gosta muito de ajudar os necessitados, e você gosta muito de rezar, mas não quer fazer sacrifício do seu amor próprio, das suas paixões, dos seus apegos, não quer jejuar, não adianta nada a oração e a esmola. Os 3 precisam andar juntos. Porém, o mais esquecido dos 3, João Paulo II vai dizer, está sendo o jejum. E hoje Nossa Senhora está levantando um exército, não para fazer muito sacrifício, não, para fazer o jejum com amor. Aquilo que cada um consegue. Não estamos aqui para provar que eu consigo ficar muito tempo sem comer. Não. Estamos aqui para crescer no amor, porque Nossa Senhora em Fátima disse que muitos filhos dela estão indo para o inferno, porque não existe alguém para rezar e se sacrificar por aquela pessoa. Se alguém tivesse oferecido jejum por aquele pecador, ele teria aberto seu coração, teria se convertido e não teria ido para o inferno. Quem vai para a perdição é porque quer, está no caminho das trevas. Mas eu e você poderíamos puxar esse irmão por meio do amor, por meio do sacrifício do jejum. E Nossa Senhora diz, muitos estão indo para o inferno porque não há quem reze e ofereça sacrifícios por eles. Talvez você já esteja se perguntando, eu sei, irmão, mas eu quero fazer o jejum, como é que eu faço o jejum? Vamos chegar lá, meus irmãos. Eu quero ler para você ainda o que é essa Virgem Maria, Mãe, Rainha da Paz, lá em Medjugorje, quer te dar essa paz pela oração e pelo jejum. Algumas palavras ainda que ela nos diz. O melhor jejum significa que existem alguns tipos de jejum, mas o melhor é a pão e água. Esmola não substitui o jejum. Como São Pedro disse, os 3 devem estar juntos, cada um no seu lugar. Aqueles que não são capazes de jejuar podem algumas vezes substituí-lo pela oração, pela esmola, pela confissão, mas todos devem jejuar, exceto os doentes. Palavra de Nossa Senhora em julho de 82. Nossa Senhora ainda vai dizer uma outra palavra. Olha aqui para Miriana.
Aqui existem 10 segredos, minha filha. Meus filhos, vocês não sabem do que se trata, mas quando vierem a saber, já será tarde. Padre Pio fala a mesma coisa de Garabandal. Vão conhecer Garabandal, mas será tarde. Nossa Senhora diz: retornem então à oração. Nada é mais importante do que ela. Eu desejaria que o Senhor me permitisse esclarecer ao menos em parte os segredos, mas já são muitas as graças que Ele lhes oferece. E agora, o questionamento forte da mãe. Pensem o quanto é pouco o que vocês oferecem a Ele. Quando foi a última vez que vocês renunciaram a qualquer coisa pelo Senhor? Não desejo censurá-los no futuro, desejo, ao invés, convidá-los ainda mais uma vez à oração, ao jejum e à penitência. Penitência no sentido de mudança de vida, conversão. Nossa Senhora não quer que aconteça o mesmo que aconteceu lá em Ruanda, que ela apareceu em Kibeho, na cidade de Kibeho, no país de Ruanda, dizendo, mostrando cabeças sendo degoladas, sangue jorrando no rio, muitas e muitas e muitas mortes, e as crianças choravam vendo isso. Nossa Senhora disse: peça que jejuem, que rezem o rosário, para que isso não aconteça. Não atenderam a Virgem Maria, e por isso aconteceu aquele grande genocídio em Ruanda. Ela diz: eu não quero depois dizer para vocês, meus filhos, eu tentei avisá-los, vocês poderiam impedir esse mal. Mas ao contrário, a Mãe do Céu quer dizer: meus filhos, muito obrigado, porque vocês atenderam os meus pedidos, o inimigo não conseguiu vencer, a guerra não conseguiu vencer e o mal foi destruído. Isso é o que Nossa Senhora quer dizer para cada um de nós. Uma vez, ela pediu que se preparassem para o jubileu, os 2000 anos do nascimento dela, em 84. Então ela teve Jesus com 16 aninhos, assim diz alguma tradição, né? Então Nossa Senhora disse que se preparassem com confissões, jejum, rosário, e foi tanta gente rezando o rosário, se confessando, mudando de vida, fazendo jejum, que quando ela apareceu nesse dia, belíssima, esplendorosa, ela disse, chorando: eu nunca na minha vida chorei de dor, de tristeza, da mesma forma que hoje eu choro de alegria pelo consolo que vocês me dão. É isso que nós vamos dar a Nossa Senhora. O consolo de que esse mundo não será derrotado pelo mal, não será derrotado pelo ateísmo, não será derrotado pela rejeição de Cristo, mas ao contrário, pelo jejum e pela oração. Existe um exército aqui, mãe, que está do teu lado, que quer te ajudar a salvar todos os teus filhos. Existem filhos aqui amados pela Senhora, que têm gratidão no coração e que não pensam só em si mesmos, mas querem retribuir rezando pelas tuas intenções. E vamos agora, meus irmãos, para a parte mais prática. É difícil de explicar essa parte prática. Na verdade, se nós tivermos um coração de criança, se formos simples, nós conseguiremos entender. Porque o mais importante de tudo é querer salvar almas, é fazer isso com amor, com gratidão à Mãe do Céu, com gratidão a Jesus que deu a sua vida na cruz por nós. Olha para a cruz dele. Santa Teresa dizia: olhai para o crucificado e todo o resto vos parecerá fácil, vos parecerá leve. Se nós amarmos a Jesus, nada será difícil. Quero lembrar, a Igreja diz no direito canônico que todos os cristãos devem fazer penitência, senão não existe salvação. E o que é penitência? A palavra penitência significa conversão, mudança de vida. Primeira pregação de João Batista, o maior profeta: fazei penitência e acreditai na boa notícia, no Evangelho. Ou, outra tradução, convertei-vos, é a mesma coisa, e crede no Evangelho. Jesus, quando vai pregar, qual é a primeira pregação dele? Convertei-vos e crede no Evangelho. Fazei penitência e crede no Evangelho. A terceira parte que já foi revelada do segredo de Fátima: o anjo joga fogo no planeta Terra, o castigo, e da mão de Nossa Senhora, por causa da oração e do jejum dos seus filhos, vai apagando o fogo do castigo. Mas o anjo aponta para a terra e diz: penitência, penitência, penitência. A palavra penitência significa mudança de vida. É interno, é do coração. Mas a tradição da igreja, a tradição judaica,
e também de outros povos, outras religiões, traz esses 3 principais aspectos, que é a esmola, a oração e o jejum. Então todos devem fazer alguma forma de penitência, principalmente por esses 3 modos que exteriorizam esse amor, esse arrependimento dos nossos pecados, esse desejo de conversão, de mudança de vida. Porém, como na história de Jonas, Jonas disse, daqui a 40 dias a cidade será destruída. Se não se converterem, será destruída. O que aconteceu? A cidade pecadora, olha, 40 dias nos lembra a nossa quaresma. Essa cidade fez um jejum rigoroso de 40 dias. E a começar pelo rei, até os animais, né? E o que aconteceu? Deus impediu o castigo. Deus não deu aquilo que os pecados deles mereciam por justiça, porque eles pediram perdão, se humilharam e jejuaram com humildade. Assim, esses 40 dias que nós vamos passar da quaresma são uma lembrança. A igreja honra os 40 dias de Jesus, num jejum rigorosíssimo. Jesus não bebeu água, Jesus não comeu pão, nada durante esses 40 dias. Mas, irmão, a ciência diz que uma pessoa não aguenta ficar sem água e sem alimento 40 dias. Essa pessoa morre, a não ser que Deus intervenha. É uma graça especial que Deus deu, não somente para nosso Senhor Jesus Cristo. Vários santos da igreja tiveram essa graça de um jejum absoluto durante, não 40 dias, durante anos. A beata Alexandrina Maria, lá de Portugal, essa ficou 13 anos só se alimentando da Santa Eucaristia, o pão da vida, para dizer que não só de pão vive o homem, oferecendo esse sacrifício pelos pecadores. Jejum, olha aí o jejum rigorosíssimo. Os cientistas estudaram ela, durante 40 dias ela ficou no hospital, sendo vigiada dia e noite. Ela não urinava, não defecava, não bebia nada de líquido, nem água, nem soro, e não se alimentava de nada, somente da Santa Eucaristia, para dizer que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que se fez carne na Eucaristia. Milagre! Durante 40 dias os médicos vigiaram ela dia e noite, de plantão, e viram que realmente era verdade. Isso é impossível para os homens, mas para Deus nada é impossível. Uma outra mística, que não foi ainda beatificada, uma francesa chamada Martha Robin. Essa Martha Robin morreu em 81, quando começaram as aparições de Medjugorje. Essa mulher viveu 50 anos só do pão da vida, a Santíssima Eucaristia. E muitos outros santos viveram assim. Padre Pio ficou alguns meses somente da Eucaristia. Outros santos também viveram isso, mas não é esse jejum. Esse jejum, só estou dizendo isso porque até a ciência comprovou que o que Jesus viveu foi possível. Também Moisés viveu 40 dias sem comer e beber nada. Elias caminhou 40 dias depois de comer aquele pão misterioso e aquela água, que representam também a Eucaristia. Então, meus irmãos, o jejum de Elias, de Moisés e de Jesus são uma referência. O jejum dos ninivitas, que se arrependeram dos pecados, são uma referência de como devemos viver esses 40 dias de jejum, nos preparando para celebrar a vitória contra a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós não precisamos fazer o mesmo jejum que esses santos, o jejum rigorosíssimo. Não, mas com aquilo que nós pudermos, nós vamos nos unir ao mistério da oferta de Jesus pela salvação das almas. Claro, na nossa pequenez, mas feita com muito amor. E agora, irmão, me explica essa parte prática. Vamos começar. Com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. O que é jejum? O que é abstinência? Até que horas? O que come? O que não come? São perguntas que não são tão fáceis de ser respondidas, mas com aquilo que a igreja diz e aquilo que Nossa Senhora nos recomenda, nós vamos caminhar agora. Primeiro vamos separar, de um lado, aquilo que é obrigatório. De outro, o mínimo necessário, o obrigatório. Né? Não vamos ser medíocres de ficar só com o mínimo, o que a igreja pede para todos. E de outro lado, aquilo que Nossa Senhora está pedindo, que nós possamos oferecer a ela.
Uma prática que a igreja sempre fez, sempre. Existe um documento muito antigo da igreja, chamado Didaquê, que vai dizer que desde o começo do cristianismo, sempre os cristãos jejuavam na quarta-feira e na sexta-feira. Sexta-feira, para honrar a paixão de Cristo. Por isso, nem comia carne e também jejuava, né? Fazia abstinência de carne e fazia o jejum. E também, além disso, na quarta-feira, que é considerado o dia que Judas traiu nosso Senhor, em reparação por todas as traições que ainda acontecem na igreja. A igreja vai jejuar na quarta e na sexta-feira. Isso há muito tempo. Mas João Paulo II vai dizer que nesse século passado o jejum foi enfraquecido muito e Nossa Senhora nas suas aparições quer trazer de novo esse fervor. Por isso uma coisa é a obrigação, quarto mandamento da igreja, outra coisa é o pedido de Nossa Senhora que seja renovado esse espírito de penitência, renovada essa preparação para a vinda de Jesus, esse clamor que Jonas fez para os ninivitas, convertam-se. Eu tenho certeza, meus irmãos, que o nosso povo de hoje está muito mais pecador do que no tempo de Jonas, os ninivitas. Nossa Senhora diz isso numa mensagem dela. Ela diz mais de 1000 vezes pior do que no tempo do dilúvio, do que Sodoma e Gomorra. Então hoje nós precisamos mais do que os ninivitas abraçar a prática da penitência de todo o nosso coração e com amor. Vamos começar com o jejum obrigatório. Jejum e abstinência são duas coisas distintas. Por exemplo, nós temos a obrigação na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão, somente nesses 2 dias, de fazer jejum. Como obrigação, a igreja coloca esses 2 dias. E, além disso, fazer abstinência. Qual é a diferença de um para o outro? Antigamente, os primeiros cristãos faziam jejum durante o dia inteiro, ficavam sem comer. Isso significa jejuar. Se abster de alimento. Se abster durante algum tempo. E qual era o tempo antigamente? Até o pôr do sol. Quando anoitecia, comiam uma refeição cheia, né? E antigamente, durante os 40 dias, todos os dias era assim. Só comia uma refeição no anoitecer. Porém, a igreja, compreendendo que são muitas pessoas diferentes, com situações diferentes, colocou no mínimo, mas estimulando ao seu povo de fazer o máximo possível. Mas qual é o mínimo? Qual é o jejum que hoje a igreja pede para você, para mim, para todos como obrigação? O jejum que a igreja pede para aqueles que têm maior de idade, maior de 18 anos e menor de 60 anos, esses que são menores de 18 e mais de 60 não estão obrigados, né? Se tiverem condição, podem, mas não têm a obrigação da igreja de fazer. Qual é? É o jejum de você ter uma refeição cheia no seu dia, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. Uma refeição completa. Mas, irmão, eu não dou conta de ter só uma refeição. De manhã cedo eu não posso tomar um lanchezinho, mesmo pequenininho, um pouquinho só para enganar o estômago. E à noite, antes de dormir, para não dormir de barriga vazia, a igreja foi também materna e misericordiosa. O jejum é de uma refeição. Você só vai ter uma refeição. Mas a igreja não considera como refeição. Ela permite que uma pequenina de manhã, uma pequenina à noite, se você achar que precisa, que as 2 pequenas não deem uma grande. Assim diz a igreja. Isso é o jejum. E além do jejum, a igreja pede a abstinência de carne. O que significa isso? Vamos lá para trás. Antigamente, as pessoas jejuavam até o momento do anoitecer. E no momento do anoitecer, que ia comer a refeição cheia, não tinha carne nessa refeição. Então, além do jejum, a igreja pede uma abstinência. Jejum é tirar o alimento. E a abstinência é tirar um tipo de comida, né? Que no caso é a carne. Poderia ser outras abstinências. Existem outras possibilidades de você fazer abstinência. Vou já falar disso. Mas o que a igreja pede na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão é não comer carne. Irmão, pode carne de porco? Não,
Pode carne de ave, de galinha? Não. Qual é a única carne que pode? Carnes quentes não podem. Carne fria pode. O que significa isso? Peixe. Pode comer ovo? Pode. Ovo não é carne. Pode comer peixe? Pode. Camarão? Pode. Mas claro que você não vai fazer aquele peixe maravilhoso, aquele bacalhau maravilhoso, camarão, lagosta. Claro que não. É um dia de penitência. Você pode comer peixe, pode comer outras coisas, frutos do mar, ovo, mas lembre-se que é um dia de penitência. Você não vai fazer aquela festa. Vai fazer com alegria, sim, mas é um dia de penitência. Essa é a obrigação. E além dessa obrigação do jejum da abstinência, na quarta e na sexta-feira, na quarta de cinza e sexta-feira santa, além disso, existe também, muitos poucos cristãos sabem disso, viu? Graças a Deus, hoje em dia está tendo um crescimento no conhecimento dessas coisas. Mas todas as sextas-feiras do ano são dias penitenciais. E a igreja pede que todas as sextas-feiras do ano tenhamos abstinência de carne. Do mesmo jeito que a sexta-feira santa, não o jejum, mas se abster de carne. Não comer carne vermelha, não comer carne de ave, não comer nada a não ser, não comer carne, a não ser a carne de peixe. Isso a igreja pede para toda sexta-feira. Pode ser carne de peixe, substitui a proteína, pode ser ovo, pode ser queijo, mas carne, não. Mas, irmão, eu nunca ouvi falar disso, eu estou em pecado. Calma, você não está em pecado. Aqui no Brasil, na verdade, no mundo inteiro, a igreja deixou que os bispos da conferência episcopal de cada país escolhesse, se achar conveniente, uma outra oferta que substitua esse sacrifício. E aqui no Brasil foi dito que você pode fazer uma obra de caridade, se você achar que é necessário, para substituir o sacrifício da abstinência de carne. Porém, meus irmãos, isso não é obrigatório, isso é uma concessão, é uma permissão. Mas o nosso povo brasileiro afrouxou demais, meu Deus do céu. E Nossa Senhora disse em Medjugorje, a esmola não substitui o jejum. Uma coisa é um dia que você passou uma dificuldade e só teve carne para comer, substitua por uma esmola, substitua por uma obra de caridade. Mas outra coisa é todos os dias o nosso povo brasileiro está fazendo isso. E isso é realmente um relaxamento que entrou no nosso povo. Então, obrigação são essas duas coisas. O jejum, nesses 2 dias do ano, imagina, e a abstinência de carne nesses 2 dias do ano e em todas as sextas-feiras, a não ser que a sexta caia numa festa, Assunção de Nossa Senhora, né? Numa festa de solenidade, aí, claro que não é dia de jejuar, assim como domingo não é dia de jejuar. Pode-se fazer alguma abstinência? Pode, mas não é dia de jejum, não é dia de penitência, né? Porque é a ressurreição do Senhor, todo domingo. Então, isso é obrigatório. E agora, na parte final, que essa é a parte que tem mais dúvidas, né? Qual é o jejum que agrada a Nossa Senhora? Que, na verdade, Nossa Senhora está lembrando o que a igreja já fazia. Como eu disse, existe o jejum super rigoroso. Eu vou falar para você de 4 tipos de jejum. Anota aí. E eu vou do mais alto para o mais baixo. Existe esse jejum super rigoroso, que você viu que os santos fizeram, que Jesus fez, Moisés, Elias, né? Esse jejum que não come nada. Só que no caso deles, nem água eles não beberam. Mas existe um jejum rigoroso que alguns fazem por 1 dia ou 2 dias. Eu recomendo que só faça isso quem tem uma grande experiência de jejum e quem está sendo acompanhado por um diretor espiritual. Porque existe um grande perigo no jejum, a vaidade de você achar que é santo. Ao contrário, você jejua para reconhecer a tua miséria, que você é pior, que você tem muitos vícios para vencer. Quando uma pessoa começa a achar que é melhor que as outras porque jejua, ela não entendeu nada do jejum. Leia Isaías 58, que é um remédio para esse jejum cheio de vaidade. É um jejum que não agrada a Deus. Por isso, não queira fazer um jejum poderoso para mostrar que você tem resistência física, para mostrar que você é muito santo e generoso. Não. O que você fizer, faça às escondidas, por amor.
Claro que às vezes na família não dá para esconder que você está jejuando, mas às vezes no trabalho, aquela hora que você sai para a refeição e você come pão e bebe água e ninguém sabe, não precisa contar para ninguém. Não saiba a sua mão esquerda o que faz a direita, Jesus disse no Evangelho. Quando jejuardes, não coloca um semblante triste para dizer para todo mundo que você está se sacrificando, mas fica feliz, age normal, põe perfume para que ninguém saiba, que seja só no coração, você e Deus, né? Primeiro jejum, o mais radical, se Deus te pedir isso e um diretor espiritual estiver acompanhando, você pode fazer e pode ser útil para a igreja. Se for por vaidade, sem um acompanhamento, não vale a pena. Eu não recomendo que faça sem ter um diretor espiritual. Segundo jejum, e esse jejum é completo, você somente bebe água, e alguns até evitam água. Cuidado, gente. Eu conheci uma pessoa que teve um problema sério no rim. Essa pessoa quis fazer um jejum rigoroso por um filho que estava envolvido com coisas muito pesadas, e ela fez do modo errado, sem um acompanhamento espiritual, e depois teve problema no rim. Hoje ela não pode mais jejuar. Entende? Toma muito cuidado com isso. Eu quero dar uma dica. Jesus disse que existem demônios que só saem com a oração acompanhada do jejum. Se você tem um filho envolvido com drogas, por exemplo, é um tipo de demônio, de vício muito forte. Esse demônio só sai com oração e jejum. Uma recomendação: você faz parte do Exército de São Miguel, isso já é uma grande força, mas eu recomendo que você se encontre com pessoas, amigas, talvez da família, pessoas de oração, uma tia sua, a sua mãe, ou uma irmã, irmão, o seu esposo, um outro filho ou filha seu, e combine com essa pessoa. Vamos fazer um jejum, vamos fazer uma novena de jejum, vamos fazer uma sequência todos os dias, tal, jejuar. Combine um pacote, vamos dizer assim, de oração e de jejum por esse seu filho. Várias pessoas jejuando e rezando, principalmente o rosário de Pompeia. Quantos milagres! Por esse seu filho, o demônio não vai aguentar. O demônio do vício vai sucumbir. Tem demônios que só saem com oração e jejum. Faça um cerco em volta desse demônio e ele será esmagado, né? Mas tome cuidado para não fazer um jejum rigoroso sem um acompanhamento espiritual. Segundo jejum, Nossa Senhora diz que esse é o jejum predileto dela. É o jejum a pão e água. Esse é o jejum que mais ela pede para nós fazermos. Esse é um jejum que abarca todo mundo, né? Todos podem fazer esse jejum, porque não é para passar fome. É para você renunciar um pouco o prazer, o gosto, o paladar, mas não é para passar fome. Ela mesma está educando você a amar o pão da vida, que é a Eucaristia. Existe um significado espiritual atrás desse jejum. E eu vou explicar já, porque esse é o mais complexo para a gente explicar. Depois tem o jejum só de líquido. Você pode tomar suco, você pode tomar chá, você pode tomar um caldo quente se estiver frio, mas cuidado. Não, e o dia inteiro, as 24 horas do dia, vai ficar só com líquido. Mas não é para transformar um suco, pode até colocar uma cenoura, alguma outra coisa diferente, mas não é para virar vitamina, senão deixa de ser jejum. O caldo não é para ser sopa, senão não é o jejum de líquidos, tá certo? Esse jejum, eu me dou muito bem com o jejum de líquido de água de coco. Passo o dia inteiro com água de coco muito bem, trabalhando, porque a água de coco hidrata, tem gordura, tem açúcar, tem todo o necessário. É muito bom. Eu, particularmente, me dou muito bem com esse jejum. E como eu disse, o jejum rigoroso, pão e água, jejum de líquidos, e tem também esse que eu já expliquei, que é chamado jejum da igreja. Você vai comer uma só refeição naquele dia. Se for necessário, você come um pouquinho de manhã, toma seu cafezinho e tudo, uma coisa pouca, modesta, e uma coisa modesta também à noite, de modo que o da manhã e da noite não possa dar aquela que é a refeição cheia do dia. Esse é o jejum da igreja, o jejum de obrigação. Você pode fazer em outros dias, mas eu repito, a meta, se for, claro, se você não for doente, tudo, né? A meta é a gente conseguir fazer o principal pedido de Nossa Senhora. O pedido dela em Medjugorje é o jejum a pão e água. Que
que os cristãos fizeram durante muito tempo, e ela diz que é esse o jejum que ela veio pedir. E agora a gente vai tentar, né, com a graça de Deus, entender um pouco. São muitas perguntas que dizem assim: no jejum há pão e água, pode comer todo tipo de pão, pode tomar café da manhã, ou somente o cafezinho preto, quem é idoso pode fazer, os doentes, as crianças. Vamos devagar, gente. Com a ajuda de Deus, até que horas posso fazer o jejum? Nossa Senhora não deu detalhes, né, de qual tipo de pão, por exemplo. Ela não deu detalhes. Eu vou dizer o que Nossa Senhora diz. Ela pede que seja pão e água, que você não passe fome, não precisa passar fome. Você tem fome, coma pão. Tem sede, beba água, né? Ela diz que é o dia inteiro, significa 24 horas. O dia começa à meia-noite e termina às 24, meia-noite do outro dia, né? É o dia inteiro. Que mais? Esse jejum é feito na quarta-feira, não só na quaresma, não. Toda quarta-feira e toda sexta-feira. Esse é o pedido da Mãe do Céu. Claro que especialmente na quaresma. Ela não está obrigando a nada. É um clamor, é um pedido. É como uma esmola, imagina. A rainha dos anjos, a rainha do céu e da terra, descendo à terra para pedir uma esmola para você. Aquela que mais te ama nesse mundo, te pedindo essa esmola. É um pedido, mas não se desespere. Você não precisa fazer jejum, pão e água quarta e sexta-feira de maneira rigorosa, né? De uma vez. Nossa Senhora é mãe. Ela agiu com as crianças que ela aparecia muito devagar, muito com carinho. Ela não pediu logo o rosário inteiro. Ela não pediu logo o jejum quarta e sexta. Ela foi ensinando o jejum da sexta, como fazer. Ela pediu 7 Pai Nosso e 7 Ave Marias, depois o terço, depois 2 terços, depois o rosário. Ela é mãe. Ela tem paciência com o seu processo, mas ela só te pede que você faça com amor e com vontade de crescer no espírito de oferta, né? De chegar a essa meta, que é o jejum a pão e água durante o dia inteiro. Mas fica tranquilo, eu tenho gastrite, irmão, eu tenho problema de úlcera, eu tenho diabetes, como é que eu faço? Calma, cada um de acordo com a sua possibilidade. Nossa Senhora diz que os doentes não precisam fazer esse jejum a pão e água dessa forma, mas podem oferecer outras abstinências, outras mortificações do cigarro, da novela, né, do álcool, do excesso, tantas coisas que você pode oferecer, né? De tirar o açúcar, que faz até mal para a saúde, de tirar talvez a manteiga do pão durante o tempo da quaresma. E outras coisas, não só de alimentação, é necessário, o jejum mesmo é jejum de alimento. A gente fala às vezes jejum de filme, jejum de internet, isso daí é abstinência, não é jejum, é por analogia que a gente fala. Mas é muito agradável a Deus, por exemplo, passar a quaresma sem o chocolate, se eu sou muito apegado. Passar a quaresma sem tomar banho quente, se eu sou muito apegado. Sem um refrigerante que eu goste, né? Sem algum tipo de comida, um bombom, você sabe o que oferecer. Nossa Senhora disse em Medjugorje: seja simples e você sabe. Nossa Senhora diz que tem pessoas que tentam começar a fazer o jejum mesmo a pão e água e sentem uma dorzinha de cabeça, sentem alguma coisa no estômago, no intestino e desistem. Nossa Senhora diz: é porque não estão amando, não estão fazendo com amor. Claro que não é de uma vez que a gente aprende o jeito, o tipo de pão que a gente se dá bem. Não é de uma vez, é um esforço. Mas quem ama não desiste. Eu vou repetir o que está no livro de Judite 4,12. Se perseverardes na oração e no jejum, estais certo que o Senhor vos ouvirá. Quem não persevera é porque o amor não é grande. Nossa Senhora pede acima de tudo que você faça com amor. Uma pessoa perguntou para a Miriana, né? Que perguntou assim, ela explicou: o jejum a pão e água é o melhor, e é o dia inteiro, quarta e sexta. E uma pessoa americana perguntou: será que eu poderia só tomar um cafezinho? Eu acordo bem cedinho, tomo um cafezinho e depois sigo o jejum? E ela deu um sorriso e disse assim: mas tome rápido, antes que Nossa Senhora acorde. Né? Ela falou de uma forma, brincando, de uma forma alegre, para dizer que Nossa Senhora, como mãe, ela entende. Se uma pessoa tem um vício muito grande com o café
e não consegue, sente muita dor de cabeça, vai aos poucos. Vai tranquilo. Nossa Senhora vê a sua intenção, a sua boa vontade, mas procura se desprender, porque isso mostra que a gente às vezes está dependente de algumas coisas e o jejum quer nos libertar para amarmos mais a Deus, ao próximo e a nossa própria alma. Por isso, vai se abrindo para esse jejum a pão e água aos poucos, vai se exercitando. Outra pergunta, e os doentes? Os doentes devem fazer o jejum? Nossa Senhora diz que não. Só os doentes devem deixar e substituir por alguma outra mortificação. O que adianta um doente não jejuar e ficar vendo novela, vendo filme o dia inteiro? Os doentes podem oferecer e devem a sua doença e também alguns outros sacrifícios de mortificação, que fazem até bem para a sua saúde, né? Não só de alimento, mas outros tipos também. Por exemplo, doentes que não podem comer comida com sal, já é um sacrifício, ofereça com amor, assim será como se fosse mais do que o jejum a pão e água, essa oferta feita com amor. As crianças podem jejuar, crianças não é recomendado que jejuem, né? Não só não tem a obrigação da igreja, mas não é recomendado. Mas se elas veem os pais jejuando, elas vão aprender o espírito de sacrifício. E tem uma historinha que pode ajudar muito as crianças. Uma historinha que não é mentira, mas é uma linguagem simbólica do mundo espiritual. Diga para seus filhos que Nossa Senhora, que coloque uma cestinha espiritual, né? Se quiser pode colocar uma cestinha e toda noite Nossa Senhora vai passar para pegar qual o sacrifício de amor que ele ofereceu. E ela vai transformar esse sacrifício em bênçãos para as crianças carentes, para as crianças doentes, para os pecadores e para a própria família dele, né? Para o papai, para a mamãe, para os irmãos, para os doentes, para todos. Então o que você vai ensinar a criança a oferecer? A abstinência. Ela não é recomendado fazer o jejum, mas ela pode oferecer algum doce que ela gosta, ficar aquele dia sem comer doce, dar o seu doce para uma outra criança. Ela pode oferecer de comer a salada que ela não gosta de comer, e ela já vai entender, é para a mamãe do céu, para a cestinha que ela vai passar. A comida que ela não quer comer até o final, você ensina. Se a criança tem um exemplo em casa, ela vai aprendendo. Então, quem mais? Os idosos podem jejuar? Se tem uma saúde um pouquinho melhor, pode sim. A Bíblia vai dizer que a profetisa Ana tinha 84 anos. Naquela época, hein? Que a saúde não tinha a medicina que tinha hoje. E ela servia a Deus no templo dia e noite, em oração e jejum. Nunca se separa esses dois. Ela idosa, muito idosa, e jejuava. Então, claro que é bom ter recomendação do médico, ver se você tem condição e fazer um tipo de jejum que às vezes até faz bem para a sua saúde. Mas os idosos podem também oferecer abstinências de coisas até que fazem mal. Tem diabetes? Corta de vez, coisa que tenha açúcar, né? Faça sua dieta da maneira correta, isso já é um sacrifício muito agradável a Deus. E que horas que acaba o jejum, irmão? Tem que ser mesmo 24 horas? Cada situação é uma situação. Tem pessoas que já fazem muitos outros jejuns e por isso podem acabar um pouco mais cedo o jejum. Eu vou dar um exemplo aqui de uma outra aparição de Nossa Senhora. Nossa Senhora apareceu, na verdade foram mensagens de locução interior, lá na Hungria, do ano de 1961 até 1981, de Garabandal a Medjugorje, né? Nossa Senhora apareceu lá para uma mulher chamada Elizabeth Kindelman. E essa manifestação de Nossa Senhora foi aprovada pelo bispo lá da sua diocese, lá da Hungria. E Nossa Senhora lá vai ensinar, vai convidar a um jejum extra pelas almas do purgatório. Não se confunda, não. O pedido de Nossa Senhora oficial é quarta e sexta-feira para todos os cristãos, porque ela está querendo levantar um exército de cristãos parecido com os primeiros cristãos, que eram mais firmes, né, mais fortes na fé, nos preparando para esses tempos difíceis que já estamos. Mas aqui nessa aparição, ela diz, quem quiser oferecer um jejum extra, aliás, em Medjugorje ela pede que não se faça mais de 3 vezes na semana. A não ser alguma situação distinta, né? Mas que no normal não se faça mais de 3 vezes, pessoas que sentem o desejo de jejuar. E aqui nessa aparição ela pede o jejum a pão e água na segunda-feira
pelas almas do purgatório. É um dia que a igreja costuma oferecer pelas almas, é a segunda-feira, e nessa aparição ela faz esse convite. Dou até meu testemunho, eu fui curado de câncer e eu descobri o câncer mais rápido por causa desse jejum da segunda-feira, né? Fecha parênteses, né? Uma graça que eu recebi por esse jejum. E esse jejum da segunda-feira, ela explica como deve ser feito. Olha só, se os sacerdotes fizerem esse jejum, pão e água, nas segundas-feiras, em cada missa que eles celebrarem nessa semana inteira, no momento da consagração, uma grande, imensa multidão incontável de almas sairão do purgatório em cada consagração. Imagina, os padres. Agora, nós religiosos e os fiéis leigos, ela diz, se esses observarem o jejum da segunda-feira, durante essa semana, que você, vamos dizer que eu comunguei no domingo, que eu fiz o jejum na segunda-feira, essa semana toda que vai seguir, cada vez que eu receber o corpo de Cristo, uma multidão de almas vai sair do purgatório. Olha que promessa magnífica, né? Um bônus aqui para a nossa formação. E ela vai dar alguns conselhos sobre esse jejum, muito específicos. Não se deve passar fome, pois pode-se comer pão quando sentir vontade e beber água conforme a necessidade. Pode-se comer pão com sal, pão ázimo, que é não fermentado, como preferir. Se a saúde exige, então pode tomar os medicamentos e alguma vitamina que seja necessário. Nada mais. Nossa Senhora pede. Para os que costumam cumprir esse jejum regularmente, pessoas que já fazem com frequência esse jejum, ela vai dizer, pode-se terminar o jejum às 18 horas, 6 horas da noite. Nossa Senhora, compreensiva com quem já faz outros jejuns com frequência, diz, pode terminar às 18 horas, contanto que substitua por um terço mariano. Esse exemplo da aparição da Hungria vai nos ajudar a entender que pode existir alguma exceção, como nesse caso de terminar o jejum às 18 horas, por algum caso específico, pessoas que já fazem jejuns com frequência. Então, cada comunidade religiosa pode adaptar para a sua situação. Por exemplo, lá em Londres, uma comunidade religiosa vai dizer que o jejum deles é no horário de 2 da tarde até das 14 até as 16, né? Mas como assim? Porque para eles tirar aquele chazinho, que é o chá padrão já daqueles que moram em Londres, dos britânicos, né? É um sacrifício muito grande para eles. Então, claro que cada um oferece o seu sacrifício conforme o seu coração. Não adianta você oferecer o sacrifício de não tomar banho quente se você já não gosta de tomar banho quente. Estou falando aqui de mortificações, de abstinências, né? Não adianta oferecer, claro que por amor tudo é aceito, mas Nosso Senhor quer que você dê o seu melhor, de coração. Então, o jejum, vamos resumir aqui, o jejum pedido pela igreja é aquele jejum chamado jejum da igreja, 2 vezes no ano, quarta e sexta, e a abstinência de carne, nesses 2 dias e também nas outras sextas-feiras do ano. E o jejum que Nossa Senhora pede, eu falei do mínimo, obrigatório, o que Nossa Senhora pede é que você procure o máximo possível chegar ao jejum a pão e água, para que ofereça esse sacrifício de amor, de louvor pela salvação dos pecadores. Você não tem problema se você não, eu nem recomendo que você comece os 2 dias. Comece somente um dia na semana, que é a sexta-feira, né? Pessoas que nem tiravam a carne, começaram logo a pão e água, vá começando aos poucos, mas vai com passo firme, vai acostumando sua família aos poucos, vai explicando, vai lendo. Na hora de tirar uma refeição, você troca por uma formação, por um filme bom, santo, né? Do Padre Pio, Santa Maria Goretti, um filme que ajude a entender esse mistério do sacrifício, e você vai aos poucos entrando. Junto com o jejum, vai entrando a leitura espiritual, a leitura da Bíblia, o Santo Rosário, uma oração feita com o coração. E aos poucos, a nossa meta é chegar ao jejum a pão e água. Mas eu quero dizer mais uma coisa. Não se prenda à forma. Nossa Senhora apareceu em Akita, no Japão, e disse, chegou a hora das almas eleitas serem unidas nessa batalha. Mas não se prendam à forma. Nossa Senhora disse isso.
Não se prendam à forma. Ofereçam com amor o sacrifício. Ofereçam de todo o coração. Lá em Medjugorje, por exemplo, usam um pão um pouco mais forte, né, do que esse pão que a gente costuma usar aqui, que é esse trigo refinado que não faz tanto bem, né? É melhor um trigo integral e tudo mais. Não se prendam à forma. Eu até recomendo fazer torrada desses pães mais fortes. É muito bom, ajuda muito, é um jejum substancioso, né? Então, mas não se prenda nisso. Procura estabelecer um padrão. De acordo com o que você entendeu do que Nossa Senhora pediu, procure ver esse padrão. Quando que você consegue chegar? Quanto que você consegue dar disso que ela está pedindo? Não é obrigatório. É um clamor da mãe. É uma súplica da mãe. Ela não está dizendo que você vai se condenar se não fizer. Mas ela está pedindo ajuda, porque outros filhos estão se perdendo. E você mesmo vai se proteger também fazendo esse jejum. Então faça um propósito de como vai ser o seu jejum. Anote, deixe registrado. Se você tem um caderno espiritual, anote isso e faça de tudo para ser fiel. Se não for fiel à sua promessa ao Senhor, peça perdão, recomeça, mas não desanima. O inimigo vai tentar fazer você desanimar de 1000 formas. Não desanima na prática do jejum e da oração unidos e da esmola, como que fruto desse tirar de mim para dar ao meu irmão. Não desanima, guerreiro, guerreira, porque Deus está contigo e Ele está formando um exército poderoso do qual você faz parte para a sua cura e libertação e para a cura e libertação de muitos outros que estão ao teu redor. Eu quero terminar, né, assim, alguma pergunta. Alguns dizem, pode usar água de coco, pode usar um chazinho, né, no lugar da água. Cada um dê conforme o impulso do seu coração, né? O que foi dito por Nossa Senhora foi muito simples. Cada um dê conforme o impulso do seu coração. Outra dica, é importante beber bastante água. Isso faz bem, protege a sua saúde, né? É necessário no dia do jejum, principalmente a pão e água, beber água, mesmo sem estar com vontade. Outra coisa, para alguns não é bom tomar água no mesmo momento que comer o pão, né? Para alguns dá uma dor de cabeça, fermenta o pão e não faz bem. É bom fazer em momentos separados a água ou ao menos não beber muita água, né? No momento que comer o pão. Outra coisa, é bom mastigar bem mastigadinho o pão, para que o trabalho da digestão aqui na saliva, na boca, já seja bem feito. É bom que faça isso com calma e sempre lembrando do pão da vida. Outra dica, não sei se eu já falei, como oferecer a oração desse dia de jejum. A melhor forma de todas é você ir para a missa no dia do jejum. E naquele momento, na hora do ofertório, você entrega o sacrifício do seu jejum no altar do Senhor. E esse sacrifício, esse pão que você coloca no altar espiritualmente, vai se tornar o próprio Cristo, vai ser o teu alimento. Teve um dia que eu não tinha comido até a hora da missa, né? A missa à tarde, um dia de jejum. E nesse dia, quando eu recebi a carne e o sangue de Cristo ali na espécie do pão, na aparência de pão, uma alegria tão grande tomou conta de mim. Jesus é meu único alimento, né? Não só de pão vive o homem. Então, é uma alegria muito grande, se for possível. Se não for, de manhã cedo, faça uma comunhão espiritual e peça que o seu anjo leve no ofertório a sua oferta do jejum. Não se prenda também numa forma. Existem orações que você pode fazer, pode encontrar na internet, em livros de oração, mas não se prenda muito nisso. Faça a oferta espontânea, mas não deixe de fazer uma oração entregando o seu jejum. Isso é muito importante. O que mais? Se perceber que você tem alguma alergia, pode ser o glúten. Muitas pessoas têm alergia ao glúten e não sabem. Aí faça a experiência com o pão sem glúten, o trigo sem glúten, e isso pode te ajudar. Como eu já falei da torrada, né? Pode ajudar muitos. E algumas outras dúvidas para a gente concluir, meus irmãos. Ficar sem comer não é a solução. Senão muita gente que passa fome já seria santo, já resolveria todo o problema do mundo. Mas não é o ficar sem comer, mas é o se unir a Cristo. Então lembre, o dia de jejum você deve pensar mais na paixão de Jesus. Reze o mistério doloroso com mais calma, medite as chagas de Jesus e se una a Jesus na cruz, senão nada tem sentido.
fazer com amor, fazer com o coração. Quem ama não desiste, se possível ir à missa. Não é um teste de resistência, né? Mas é um apelo à misericórdia, à graça de Deus. Somos pequeninos. Não falar às pessoas que nós estamos jejuando, evitar falar. Se não tem como esconder, tudo bem, mas evite falar, evite mostrar para as pessoas que você jejua. E eu acho que é isso, meus irmãos. Eu quero pedir a vocês que vocês coloquem aqui no comentário de vocês o que esse vídeo foi para a vida de vocês. Vai mudar a sua vida? Você está caminhando com o exército de São Miguel, se preparando para esses 40 dias que estamos começando. E você vai começar com a mente nova, com o coração renovado, com a mentalidade nova em relação ao sacrifício, à penitência. Tem medo de fazer jejum? Calma, Nossa Senhora vai tirar esse medo. Ao contrário, o jejum é que vai tirar todos os seus medos. O jejum é um acessório poderoso que pode sim mudar a sua vida e a vida de muitas pessoas. O jejum é uma arma simples, é uma coisa pequena, mas é como um leme do navio. São Pedro Crisólogo vai fazer essa comparação. O jejum é a paz do corpo, a força dos espíritos e o vigor das almas. Em outro momento, o jejum é o leme da vida humana que governa todo o navio do nosso corpo. O jejum é uma coisa pequena, mas é como um leme. Todo o seu corpo e toda a sua alma vão crescer na espiritualidade, na vida mística, se você começar a se abrir para essa vida de jejum. Coloca aqui no comentário se você está com esse propósito de começar essa vida nova. Como vai ser essa quaresma sua? Você está disposto a fazer um sacrifício daquilo que você mais gosta, de fazer abstinências, mortificações? Você está entendendo que será um retiro espiritual? Não será só sacrifício, penitência, mas será um tempo de união com Deus? Coloca aqui os seus propósitos. Coloca não para se gloriar, mas para que possa estimular mais e mais pessoas de se entregar a Deus por esse caminho de oração e de penitência através do jejum. Coloca também se esse vídeo foi útil para a sua vida espiritual e se você vai estar junto com o exército de São Miguel nessa quaresma. Com a graça de Deus, com a graça do bom Deus. Meus irmãos, foi muito bom, espero que tenha ajudado. Coloca no comentário também se ajudou a você, né, a esclarecer. E se te ajudou, envie esse vídeo para mais pessoas, para que possam fazer uma quaresma cheia do Espírito Santo e possam amar a Jesus através da oração, da esmola, mas também do jejum. Eu vou deixar lá no Telegram esse documento de João Paulo II, São Pedro Crisólogo, vale a pena ler. Se você ainda não se inscreveu no Telegram, venha, se inscreva no Telegram. Se você não viu o vídeo da irmã Maria Raquel todos os dias de manhã, falando da palavra de Deus, que é o teu alimento, o teu pão, veja esse vídeo que vale a pena também. Compartilha com todo mundo, dá o seu like, se não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Deus abençoe, guerreiro, guerreira. Até nosso próximo encontro, se Deus quiser.